nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a nossa vida, e eu quero que abra em João, o Evangelho de João, um dos textos mais populares do Novo Testamento, que vale tanto a pena que nós vamos fazer hoje uma leitura aqui, prometo que eu vou terminar na hora, e nós vamos fazer essa leitura bacana aqui, porque só a leitura desse fantástico encontro, quando Jesus conversa com uma mulher, né? Como ele gosta das mulheres. Parece que desde lá o Senhor já teve uma preferência, né? Porque as igrejas têm mais mulher do que homem, porque as mulheres são assim, né? Elas se abrem para Deus de uma maneira muito linda, que nós homens temos que aprender. Assim está escrito, João 4, verso 1, eu vou ler na versão, a nova versão internacional. Se for um pouquinho diferente, não significa que a sua Bíblia é errada, nem que a minha é a certa. Versão, editora preferindo, né, um você em vez de tu, um verbo um pouquinho diferente, mas o sentido é absolutamente o mesmo, tá bom? Diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então Jesus, mandando brasa, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Então ele está saindo da Judéia ao sul de Israel, indo para a Galiléia ao norte. Então ele está subindo, né? Subindo do sul para o norte de Israel, uma viagem longa. Era-lhe necessário, nesta caminhada, tudo a pé, quilômetros e quilômetros, né, a pé, era-lhe necessário passar por Samaria, uma região de algumas cidades. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Então ele está passando na beira da cidade e tem um poço ali na entrada. Na entrada, como se fosse um trevo de uma estrada que vai entrar para a cidade. Jesus, cansado da viagem a pé, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, então um calorzão sentado no poço. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então a cena é que Jesus está sozinho. Chega uma mulher, o que é muito constrangedor, a mulher não podia ficar sozinha com um homem, ainda mais uma samaritana. Não, todo mundo ficou ali cheio de esquisitice, porque não podia. Mas os discípulos tinham ido, e quem ia imaginar que uma mulher viria meio-dia, se as mulheres nunca iriam nesse horário, né? Os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus, não se dão bem com os samaritanos, nem falam. Jesus respondeu, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Quem você é? Jesus respondeu, mulher, quem beber desta água terá sede outra vez, é água comum. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não só você não vai ter sede mais, mas vai jorrar salvação para os outros. A mulher lhe disse, Senhor, por favor, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, então tá, vou te dar, mas vá, chame o seu marido e volte. Vou dar para vocês dois. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, né, mulher? Hoje tem gente que não consegue uma, essa mulher arruma 5. O que é isso, hein? Essa mulher não é fácil não, hein? O que é isso? Latarântola. Gente, vê uma coisa dessa? A mulher já teve 5, será que matou todos?
O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive, nem é casada, não é seu marido. Está feia a situação aí, né, mulher? O que você acabou de dizer é verdade, não tem marido. Olha o que está dizendo. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Vejo que é profeta. Por quê? Me leu por dentro. Descobriu tudo, sabe tudo. Vejo que é profeta. Nossos antepassados aqui, nossos antepassados, o povo de Samaria, em desobediência a Deus, porque era Jerusalém, adoraram aqui nesse monte, fizeram aquele templo lá que Deus não aceitou. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai aqui nesse monte mais, nem lá em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é num lugar, não é num local, é no coração. Em espírito e em verdade. Você está adorando o Senhor hoje nesse culto em espírito e em verdade? Você cantou em espírito e em verdade? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir a qualquer hora. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, mulher. Você falou que ele está para vir? Já veio, sou eu. Eu que estou aqui falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Claro. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que está conversando com ela? Ninguém perguntou. Lógico. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade. Correu lá para baixo. E disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito, que eu tenho 5 maridos, que eu estou ajuntado. Venham ver. Será que ele não é o Cristo? Não é o Messias? Então todo mundo saiu da cidade e foi para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come, mestre. Vamos comprar comida? Come alguma coisa. Mas ele lhe disse: não. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer, que vocês não conhecem. Não vou comer sua comida, não. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Ele tem uma comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, meu alimento, a minha vida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles. E ele ficou na cidade 2 dias hospedado. Por causa da sua palavra, muitos outros, cidade toda, creu nele. E disseram agora para a mulher: agora cremos não somente por causa do que você nos disse. O que você disse era verdade, mas agora nós cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de verdade. Esse aí é o Salvador do mundo. Amém.
Senhor, abençoe tua palavra, eu peço, em nome de Jesus. Que texto maravilhoso, hein? Que texto incrível, é simplesmente impressionante. Algumas declarações muito fortes de Jesus. São declarações para mudar a nossa vida. Declarações do tipo: eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais terá sede. Até a mulher daquela época que mal entendia, dizendo: me dá essa água, eu tenho sede. Que sede é essa? Sede do deserto? Sede do calor do meio-dia? Não, é um vazio, um preenchimento, uma vontade de ser feliz, uma sede por ser realizada. Você obviamente percebe que essa mulher é uma mulher insaciável, nada satisfaz. Ela casa com um: esse homem não presta. Arruma outro: esse é chato. Arruma outro: esse é ruim. Bem, depois de um, de dois, de três, a gente conclui que não são eles o problema, é ela. Ela é o problema. Nunca está feliz com nada, ninguém é bom bastante, não se firma em relacionamento, uma vida destroçada moralmente. Essa mulher está com sede. Muitas vezes a gente não percebe que a nossa ânsia, a nossa busca por tantas coisas é vazio, é sede. Jesus fala isso aqui. Jesus mostra para nós, não é? E a afirmação extraordinária de Jesus: eu sou o Messias, não virá outro, já veio. Eu sou o Messias. Não, ele não está para vir, não. Jesus é o Salvador, é o prometido. Deus disse: um dia eu levantarei um caminho de salvação, e eu abrirei uma porta para todas as pessoas, e essa porta é uma pessoa, um Salvador virá à terra. Sigam a Ele, para onde Ele for vão, porque Ele é o caminho e vai te salvar. Jesus disse: eu sou. Ele está afirmando: eu sou. A afirmação poderosa que Jesus diz: quem conhecer Jesus, encontrar Jesus, não só matará a sua sede, mas se tornará uma fonte que jorra. Bem, uma fonte jorrando, onde todo mundo tem sede, significa o quê? Um milagre, uma maravilha, uma transformação. Jesus está dizendo: se uma pessoa crer em mim, não só terá para ele bênção, mas terá para distribuir para os outros. Meu irmão, isso é prosperidade. Algumas pessoas pregam por aí a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade foi uma má interpretação. Ela diz o seguinte: qualquer pessoa que entregar sua vida a Cristo, resolve seus problemas financeiros. Não só fica mais ou menos, não, mas pode preparar para ser rico. Mentira, a Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia fala na teologia da prosperidade. Significa o quê? Quem anda com Deus tem para si e ainda para abençoar os outros. Isso é prosperidade. Ele é uma fonte a jorrar. Tem gente que diz assim: eu mal estou aguentando viver, eu mal estou dando conta dos meus problemas, eu mal estou dando conta da minha angústia, eu mal estou dando conta da minha crise, eu mal estou dando conta das necessidades que eu estou passando, e ainda vou ajudar os outros, e se fecham, cada vez mais egoístas, vivendo para si, dizendo: eu tenho que resolver meu problema. Não vai resolver nunca, porque Jesus disse: quem vier a mim e beber da minha água, e resolver sua vida comigo, e tiver uma experiência comigo, perdoadora, transformadora, salvadora, resolverá o seu problema e abençoará muitos. E as pessoas às vezes não entendem, e a gente vê a história dessa mulher. Uma mulher que de repente vai e sai correndo, e o quê? Uma cidade é impactada. É isso que ele está dizendo. Uma mulher antes problema, uma mulher antes mal falada, uma mulher antes indesejada, agora todo mundo está dando tapinha nas costas, dizendo: foi por sua causa que ele veio na nossa cidade. Já imaginou? De que você é o problema da sua casa, é o problema na sua empresa, não é amigo de ninguém. Uma pessoa assim tem um encontro com Jesus, sua vida é impactada, um encontro com o Rei, com o Salvador, com o Filho de Deus, perdoa seu pecado, muda seu caráter, enche você, e de repente as pessoas à volta estão sendo abençoadas. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Abençoar os outros não significa que a gente abre a carteira e fica dando dinheiro, mas a gente tem uma palavra, um abraço, um testemunho. Como essa mulher tinha nada, mas ela deu um testemunho e ainda falou: venha, venha. Afirmações importantíssimas que Jesus faz nesse texto. Mas aqui tem algo que a gente precisa hoje entender, que tem sido assim como uma força motriz, uma razão, um entendimento do propósito que Deus tem na minha vida, e eu compartilho com você também.
Jesus está cansado da viagem. Pensa comigo, ele fala assim, olha, eu não quero entrar lá na cidade porque eu sou muito famoso e tal, o pessoal vai juntar. Não quero, vou ficar aqui descansando, estou morto. Vou ficar aqui no poço, arrumar uma sombra aqui. Vão lá, compra lanche, comida para viagem, tipo parada em posto. Mas ele não quis entrar lá na cidade. E eles foram, 12 homens andando a pé, entrando numa cidade, tudo pequenininho. As cidades eram muradas, abre a porta, 12 homens entrando aí, pá. Na hora todo mundo já viu, judeu veste diferente, judeu tem roupa, cabelo, tudo é diferente. E todo mundo meio inimigão vê os judeus chegando, aí todo mundo, opa, vou comprar pão, vou na padaria, vou passar ali no sacolão. Os 12 homens, aí praça pela praça, opa, como é que vai, todo mundo olhando, a pessoa vem nas janelas, mulher olhando, gente chegando. E aí entra numa padaria. E aí, opa, como é que vai? Tá bom. O pãozinho tá novo, tá 13 pãezinhos aí. Pega esse mais quentinho. Meio quilo de presunto, bem fininho. Meio quilo de mussarela. E a coca não, Jesus não ia tomar coca. Suco de uva, né? Jesus vai tomar coca. Suco de uva, integral, bonzão. Me dá aí 13 garrafinhas. Põe tudo na sacolinha para mim. Vai pagar em dinheiro ou no cartão? Dinheiro mesmo. Aí está lá, vocês são daqui? Não, somos judeus. E estão fazendo o quê? Estão passando. Vocês estão sozinhos? Nós estamos aqui. E Jesus lá. Jesus está lá. Aí eles saem de lá e falam, vamos comprar uma maçã, não é? Um pêssego, vamos passar no sacolão. Aí vai lá, ei, como é que vai? 12 homens entrando, que fruto, isso aí está novinho. Vocês estão passando aí? Estamos. O que estão fazendo? Estamos aí. Fazendo o quê? Estamos aí, tal. E Jesus lá. E aí com as sacolas todas, aqueles 12, obrigado, tal, tchau gente, tchau. Os apóstolos, os discípulos que conhecem Jesus, que viram Jesus curar cego, ressuscitar morto, que já ouviram o sermão da montanha, que já entendem tudo sobre Jesus, entra naquela cidade inteirinha, passa lá umas 3 horas, compra, vê, encontra centenas de pessoas, né? Andam todo lá e voltam. Pronto, estão subindo para a cidade. Aí chega lá, põe a mesinha, né? Põe ali o piquenique na pedra, tal, vamos comer, senta aí, gente, senta aí. Nesse momento Jesus está com aquela mulher, não é mesmo? Está conversando com ela e tal. Quando a mulher vê o pessoal chegando, sai correndo. E aí eles estão aqui, e cada um pega o seu sandubão, abre o seu suco de uva, ufa, vamos lanchar agora, vamos dar uma oração? Vamos, uma oração, Jesusinho, obrigado pela comidinha e tal. E Jesus está de cara brava, fechado. Vamos comer um sanduichinho? Jesus, pode comer vocês. Mas perdi a fome. Não quero comer mais não. Estou sem fome. Alguém deu de comer para você? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Isso é um enigma. Isso é um enigma. Qual é a comida que Jesus come? Se ele mandou comprar comida, por que ele fala agora que ele tem uma comida? Esse é um enigma. Qual é a comida? Se Jesus é o que ele é, eu queria descobrir tudo sobre ele. Eu quero saber o que ele come. Porque eu quero comer o que Jesus come. Porque se Jesus é fortão, é poderoso, é milagreiro, talvez seja comida. Qual é a comida que ele come? Não, eu tenho outra comida. E ele diz aqui, não vou comer. Não vou comer. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. E o verso 34 ele diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é completar, não vou parar no meio do caminho, a obra que Deus me deu para fazer. Gente, isso é algo tão sério, porque nós somos seres biológicos, humanos, mas somos filhos de Deus espirituais. Nós comemos a comida que todo mundo come, uns comem mais comida, outros comem menos comida, uns cuidam mais da alimentação, outros não tanto, mas ninguém vive sem comer. Mas se somos filhos de Deus,
Nós temos que comer a comida do Filho de Deus, que faz com que o nosso ser seja um ser abençoado, forte, relevante, marcante, transformador. Qual é essa comida? Muitas pessoas dizem com acerto que a comida do crente é a palavra de Deus, mas Jesus não falou isso. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, é verdade que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, é verdade. Mas Jesus, quando foi falar qual é a comida de um homem espiritual, disse: a comida, o que dá vida, a razão, o propósito, a razão maior. Meu querido, se você parar de comer, você morre. Se você parar de comer, você morre. É pouco tempo e você cai e morre. Você fica sem forças, sem energia. Também um crente não é saudável, não tem saúde, não tem vida, se não comer essa vontade. É certo que a palavra é comida de Deus, é a comida do crente, mas Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Por que isso está acontecendo? Eu quero que você entenda que Jesus está aqui falando sobre o propósito. O propósito, ou seja, qual a utilidade, a razão da vida de uma pessoa que conhece a Deus. É isso que ele está falando. E ele diz assim: eu perdi a fome, porque eu já estou há um tempão com vocês. Vocês já têm andado comigo, já viram tantas coisas, já me conhecem, vocês sabem quem eu sou, quem é meu pai. Vocês já viram ele falar comigo: esse é meu filho amado. Vocês já foram batizados, tanta coisa já aconteceu com vocês. Mas vocês ainda não entenderam o propósito da vida. Isso me preocupa muito, porque pode ter gente que está seguindo há um tempão, que está buscando a Deus e está achando que a única razão é ir numa reunião, participar de um culto, é de ter uma experiência com Jesus. Mas deixa eu dizer, Deus tem um propósito maior para a vida de cada um de nós. E saber deste propósito pode dar sentido, significado e alegria, utilidade, destino à nossa existência. Como é importante a gente saber o propósito das coisas. Deus tem um propósito e talvez vai nos avaliar pelo quanto usamos corretamente a nossa vida. E eu quero que você entenda que ele perde o apetite. Por quê? Porque ele diz: meu maior desejo não é que vocês tivessem ido lá embaixo, obedecido a minha ordem de trazer comida, de trazer maçã, de trazer suco de uva. Está muito legal, mas onde vocês foram? Ah, fomos na cidade, tinha gente lá. Nó, que cidade cheia, muita gente. E o povo? Não, um povo educado, bacana. Tá bom, e vocês trouxeram alguém aqui? Não, como assim? Não, alguém veio? Não, nós fomos comprar comida. Hora de comprar comida é comprar comida. E no sacolão? No sacolão é comprar fruta. Mas tinha gente lá, não, uma moça simpática, pesou para mim, até botou lá um pouquinho a mais. E você falou alguma coisa? Não. O senhor não estava na hora, não era a hora. Aí ele diz assim: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Vocês dizem que não está na hora. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês vivem dando desculpa. Vocês dão desculpa para tudo, mas nunca falam de mim. E o que vocês mais dizem é: ninguém quer saber de Deus. O povo hoje, o povo não quer saber de Deus. Hoje, o povo ainda está verde, o povo está de coração duro. Tem que amadurecer, falta um tempo ainda. Talvez lá para frente o problema aumenta, a dificuldade aumenta, e eles vão querer Deus, mas ninguém quer Deus não. Aí ele fala: é mesmo? Vocês dizem que faltam 4 meses? Aí ele fala aquela afirmação tão importante, ele diz: levantem os olhos, ou abram os olhos, tipo assim, olha lá na frente, os campos estão maduros ou brancos, pronto, está pronto para colher. E sabe o que, quando eles olham, ele fala assim, e eu não estou falando metaforicamente, estou também,
Mas eu quero dar para vocês a maior lição sobre o propósito. Vocês têm que entender por que vocês estão comigo. O que eu espero de vocês? Eu esperava que vocês fizessem o que essa mulher está fazendo agora. E eles olharam lá para baixo e uma poeira está subindo lá. E eles ouvem um barulho e falam, vem gente lá. Sabe por quê? Porque aquela mulher que tinha tido aquele primeiro encontro e Jesus falou, eu sou o Messias. Sabe o que aquela mulher fez? Desceu correndo para a cidade. E ela chegou lá, gente. Agora pensa, uma mulher rouba marido, uma mulher que está juntada numa época, gente, que isso era tabu, mas tabu mesmo. Uma mulher hoje de 6 maridos, nesse mundo doido que nós estamos, já é tabu. Agora, naquela época, gente, essa mulher é um monstro. Aí ela vai falar alguma coisa, ela vai pregar para as pessoas, ela diz, aí ela fala assim, esqueci de perguntar o nome dele. Gente, ela não sabia o nome, porque ela diz assim, tem um homem lá. Aí todo mundo, claro, você com um homem não mata alguma novidade? Você com um homem lá, você e um homem essa hora? Ô filha, mas no meio-dia você está sedenta mesmo, né? Não, tem um homem lá. Mas ela diz, tem um homem que falou tudo a meu respeito. Será que ele não é o Messias? Gente, bastou um testemunho. Bastou uma fala. Ela não disse o nome de Jesus. Essa moça não fez CCM, lidere 1, lidere 2, lidere 3. Essa mulher não fez escola dominical, essa mulher não fez teologia, não fez nada. Ela nem sabia quem ele chamava. Ela não sabia que ele é Jesus, que nasceu em Belém, que foi criado em Nazaré, que morreu na cruz, que ressuscitou no 3º dia. Não sabia nada. Ela só falou, tem um homem lá. E eu acho que ele é o Messias. Bastou isso para a cidade parar o que está fazendo e subir. Quando os apóstolos, os crentes velhos, desceram lá, todo mundo perguntou, Jesus estava lá no poço, nunca mais ia passar ali, nunca mais aquele povo teria chance. Eles deveriam ter falado assim, eu não devia te contar isso, mas eu não resisto. Olha, eu estou comprando pão aqui, mas eu sou discípulo de Jesus. Jesus, o Salvador, ele está lá no poço. Fecha o mercado aqui, tranca essa padaria e sai correndo. Você vai ganhar sua vida eterna, ele vai te dar a água da vida, ele vai te salvar. Vai lá. Sabe o que eles fizeram? Pão, mussarela, pega aí, suco. Foram embora e não falaram nada. Teve que descer uma moça que nem sabia quem era Jesus. Ela deu um testemunho. Jesus falou da minha vida. Ela ganhou a cidade inteira. A Bíblia diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Isso me choca, sabe? Porque os discípulos de Jesus, que somos nós, nessa história nós somos os 12 discípulos, não sabiam que Jesus queria que eles testemunhassem lá. Eles falaram, é hora de comprar pão. E sabe como nós temos vivido? Nós estamos vivendo assim, vamos ao shopping? Hora de shopping é shopping. Vamos fazer unha? Aí fica lá na unha, meia hora fazendo unha. Fala da novela, fala do Calil, fala do não sei o quê, e pega tudo aqui assim, não é? Fala João Leite, né? Vou falar 10 vezes João Leite para não falar uma do Calil. Mas fala do Atlético, classificou, papapá, mais um título aí. Tudo bem, está lá falando. Mas não é capaz de falar 1 minuto. Olha, deixa eu te falar, você não tem ideia o que Jesus está fazendo na minha vida. Que Jesus, olha, Ele está mudando a minha vida, meu casamento, minha vida. Eu estou tão feliz com Jesus. Nossa, ninguém fala isso. E vai para a escola? Não, agora é hora de estudar. Eu tenho prova. Não estou falando de Jesus, sabe por quê? Porque eu estou falando mestrado. Não, eu estou no clube jogando bola. Eu estou na academia. Fulano. E todo mundo aqui. E eu estou na academia. Não, a academia é para suar. Eu não vou falar de Jesus. Os discípulos foram para o sacolão, foram para a padaria. Nada. Por quê? Não é hora. Não está na hora.
A hora de falar com Jesus é de mês em mês, se tiver o dia do amigo. Aí eu mais ou menos convido alguém, tem uma pizza grátis aí, eu não falo nada. Sabe por que o mundo está como está? E sabe por que nós não somos a fonte que jorra? Porque nós não falamos de Jesus. Jesus usa uma expressão tão forte, ele diz: a minha comida, ou seja, a razão, o que me dá saúde, o que me dá vida, é falar de Jesus para as pessoas. Um dia, a Bíblia nos mostra em Apocalipse, que diante lá de Deus, porque em breve essa história vai parar, milhares e milhares e milhões de milhões estarão diante de Deus. Uma multidão de gente convertida adorando o Senhor. Duas questões são fundamentais para você responder na sua vida. Irmão, se você não puder responder isso, você ainda não encontrou sua direção e sua razão de viver. Primeira pergunta que você tem que responder, e você tem que saber isso assim, na ponta da língua, do coração, a certeza. Primeira pergunta: se eu for lá e procurar, eu te acho lá? Quando a história acabar e os salvos chegarem diante do Rei, do Salvador, diante de Deus, para preparar para entrar para o novo céu e na nova terra, Jerusalém celestial, a eternidade com Deus, minha pergunta: você está lá? Não sei, pastor, eu torço para estar, se Deus quiser. Nossa, que Santa Maria me põe lá dentro. Você não está. Você não está. Porque quem está sabe que está. Quem é salvo tem certeza da salvação. Porque o Espírito Santo entra, quando eu me converto, o Espírito Santo entra no meu coração e na hora ele faz: você é crente, você é nascido de novo, você não tem medo de morrer, não tem medo de escuro, você é salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Então, quando alguém diz: quando o mundo acabar e os salvos forem reunidos, os que já morreram, os que vão, todos estarão lá. Primeira pergunta: você estará lá? Esta resposta é fundamental. Se você tem dúvida dela, você tem que pegar essa palavra aqui, correr para João 3,16, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz, a palavra de Deus: aquele que ouve as minhas palavras. Você já ouviu a palavra? O Evangelho já foi pregado? Você já leu? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, crê naquele que me enviou, ouve e crê, tem a vida eterna. Não terá. Não é se Deus quiser, tem agora. Quem ouve a palavra e crê, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, não tem que ser mandado embora, mas já passou, hoje já era morto e já está vivo, está prontinho para ir para o céu. Já passou da morte para a vida. Primeira pergunta: você tem certeza que vai para o céu? Segunda pergunta que naquele dia você vai ter que responder: se eu olhar lá no meio da multidão, vai ter alguém lá que foi você que colocou? Tem alguém que foi você que o colocou? Se não tiver, eu creio que você também não vai estar lá. Porque eu mostro o que eu sou. Eu mostro o que eu sou. E o que aconteceu comigo quando eu conto isso para alguém. E se você não tem a coragem ou nunca se preocupou em falar de Jesus para outra pessoa, é porque Jesus não está dentro de você. Porque aqui dentro, você não aguenta. Você está dentro, quer sair. Aquela mulher não conseguiu. Ela não conseguiu, ela saiu contando. Eu não posso ser filho de Deus e desobedecer o que Ele disse. Ele fala: e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, agora eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Samaria, vocês serão minhas testemunhas em Samaria. Os apóstolos estão lá em Samaria e não falam nada. Uma mulher toda atrapalhada, coitada, toda quebrada, vai lá ainda, toda precisando de cura interior, resgate, encontro com Deus, mais de Deus. A mulher tinha que fazer tanta libertação ainda, mas ainda endemoniada, machucada, suja, pecadora, ela já está falando de Jesus. A minha pergunta é: o que você está esperando? Eu preciso de um treinamento. Ela teve algum? Eu estou precisando, né, de uma companhia para ir comigo. Ela tinha alguém com ela? Ela simplesmente sabia: Jesus está ali, e a cidade não pode perder essa visitação. Quando a gente
não fala para os outros de Jesus, dentre outras coisas, isso mostra que a gente não está nem aí para ninguém. E que a gente está mais querendo, sabe, é que eles se lixem. Porque é muito desamor. A gente tendo a cura e não oferecer o remédio. Conhecendo o caminho e não apontar a direção. Porque ela só falou, venham, venham, ele está lá. Ela só disse a direção, eles foram. E depois eles disseram assim, mulher, agora nós cremos nele, não só porque você nos falou. Você falou, foi o que fez a gente ir lá. Mas agora porque nós ouvimos e vimos que ele é o Salvador do mundo. Irmão, já imaginou que um dia diante de Deus vai ter gente que está lá por causa de você? Eu faço as seguintes aplicações desta palavra agora. Primeira aplicação. Você ainda está morrendo de sede no seu coração? Eu quero te falar uma poderosa verdade da Bíblia. Só Jesus preenche o vazio de um coração de uma pessoa. Essa é a afirmação tão poderosa que eu falo a você. Jesus faz de uma pessoa completa. Ele preenche. Muito da busca que a gente faz, nós vamos ter resolvido quando a gente encontrar com Jesus. Você já imaginou que você pode estar hoje vivendo uma infelicidade conjugal dolorosa, pensando que você casou com a mulher errada, ou que você não consegue dar certo em nenhum relacionamento, que seu casamento está indo para o buraco, você não aguenta mais olhar aquela pessoa? Você pode imaginar que o que pode estar faltando não é que a pessoa é ruim, é você que está vazio? Você pode imaginar que essa inconstância profissional, essa incapacidade de dar certo, pode ser não um problema profissional, uma falta de capacitação, de oportunidade, mas que você não é uma pessoa resolvida? Você pode imaginar que você está achando que a culpa é de tudo fora e o problema é dentro de você? Você pode imaginar que essa necessidade de fumar maconha, ou de dar uma picada, ou de cheirar uma linha, você pode imaginar que isso aí pode não ser um vício, pode não ser que você é o malandro que todo mundo sempre falou, de que você é um sem vergonha que sempre foi assim dado a essas coisas ruins. Você pode imaginar que não é nada disso, que o problema não é esse, que não vai adiantar clínica de recuperação, não vai adiantar remédio, calmante. Você pode imaginar que só está faltando a salvação, que você pode estar preenchido a ponto de dizer, para que eu quero droga se eu achei o grande barato? Você pode imaginar que tudo que não tem dado certo pode ser consequência apenas do vazio que está dentro de você? É isso que Jesus está falando. E Ele está dizendo que salvação e vida é Ele que dá. Vem a mim e eu te darei. Se você tem Jesus, você tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter tudo e não tem nada. Eu estou cansado de ir em casa de milionário para dizer, pastor, me ajuda. Estou cansado de ver gente que tem tudo dizendo, não tem nada. E eu estou cansado de ir em casa de gente que não tem nada e ri daqui e diz, minha vida é maravilhosa. Maravilhosa. Fui visitar um barraco outro dia, que lugar pobre. Mas quando eu entrei no barraco, eu falei, gente, isso aqui tem céu aqui dentro. Porque era um barraco, gente, mas eu nunca vi tanto paninho bonitinho, panela mais brilhando, gente. Eu nunca vi uma panela brilhar daquele jeito. Eu nunca vi tudo bonitinho, que fosse um preguinho no pau, mas está ali os paninhos para tudo bonitinho. A casa, um brinco cimento. Você podia lamber a casa, tinha florzinha na casa, geladeirinha dela ali, ó, tinha um enfeitezinho tudo em cima. A sua não tem. Você não tinha um pinguinzinho daquele tão lindinho como o dela. A casa linda, eu nunca vi, cheirosa, gente. Um perfume, eu falei, gente, cadê a favela? Cadê a favela? Eu fui comer, me chamou para almoçar, tinha uma mesa que cabia 2 cadeiras. Sentou eu e o pai da casa. Botaram 2 pratos para nós. E 6 pessoas ficaram olhando a gente comer. Se sobrasse, eles iam comer. Lógico que eu comi um pouquinho, estava sem fome aquele dia. Mas a alegria deles de me oferecer uma comida, um franguinho que eu vou te contar, viu? Olha, aquela mulher abriria um restaurante e ganharia dinheiro, porque o frango, mas que coisa, caipira top. Feliz. E eu vou em casa milionário, pisando em tapete persa de milhares de dólares, e a pessoa está lá querendo dar um tiro na boca. E tem o ar de opressão, tem mal lá dentro.
É aqui dentro, gente. Essa é a grande afirmação desse texto. Quem tem Jesus quem tudo, quem tem Jesus não tem nada. Mas quem tem Jesus tem que repartir. Tem que contar para os outros. Quem tem, espalha. Quem tem é uma fonte que joga. É um regador. É um regador. Não pode estar tudo arrebentado em volta dele. Ele está ali. Se ele está ali, tem que ter verde em volta dele. A mulher está feliz. O marido mudou. Os filhos estão diferentes. Anos atrás, minha mãe converteu. Uma pessoa, minha mãe converteu. Começou a verdear todo mundo em volta. Todo mundo começou a converter. Eu me converti por causa da minha mãe. Quem é, espalha. Eu sou uma fonte a jorrar. Terceira aplicação. O propósito de Deus na sua vida, o seu alimento é fazer a vontade de Deus e completar a obra que Ele te deu. Qual obra? Ganhar pessoas para Jesus. Eu não sei pregar, eu não sei. Dá seu testemunho. Dá seu testemunho. Quando a gente faz o Lidere 1, primeira aula é meu testemunho pessoal. Como eu era. Venham ver um homem. Eu tinha 5 maridos, os 6 que eu estou vivendo não é meu marido. Eu tinha sede, eu vivia vazio. Eu encontrei Jesus, Ele falou tudo a meu respeito. Eu me converti, sou uma outra pessoa. O que eu faço? Não sei, eu acho que se você converter também, eu vou também. Pronto, já vai. E vai espalhando. Eu tenho medo de que um monte de gente que está na igreja nunca levou uma pessoa a Cristo. Parece mais com os apóstolos. Nós temos que nos arrepender disso também. E eu tenho medo, né? E eu tenho a expectativa de alguém que acaba de chegar, caiu do caminhão agora, acabou de chegar, já sai falando de Jesus. É uma vergonha para nós. Qual desafio você me faz, pastor? Entrega a sua vida a Jesus. Coma a comida dele, não coma outra comida. Só aceite a comida de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Fale de Jesus para uma pessoa. Estabeleça um alvo. Um alvo. Essa semana eu procurarei meu amigo e contarei o que está acontecendo comigo. Pastor, mas eu não sei. Fala. Eu estou indo numa igreja, eu fiz uma oração. Jesus entrou no meu coração. Eu senti que eu fui perdoado. Eu me converti. Você está brincando, viu? Eu estou. Aí a pessoa vai ficar de olho em você. Na outra semana ele vai falar assim: cara, você está diferente mesmo. E você fala: vão lá na minha cela. Vamos morar aqui agora. Coragem. Naturalidade. Está fazendo a unha? Fala de Jesus. Está no shopping? Fala de Jesus. Está na fila do cinema? Surgiu? Fala de Jesus. Fala de Jesus. Terminando a história, ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que colhe, ou seja, vocês dizem que falta 4 meses, eu digo, o campo já está branco, colhe agora, ou seja, fale de Jesus. E ele diz, aquele que colhe, ganha nesta vida um salário, e na próxima, a vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo? Que se nós participarmos da colheita, Deus tem uma recompensa para você. Deus de alguma maneira te abençoará. E muitas vidas que estão travadas e as coisas não vão bem, estão travadas porque não fazem a vontade de Deus. Sirva a Deus e você vai ver que bênçãos o Senhor derramará. Ele diz sobre 2 bênçãos. Primeiro, nessa terra um salário. Eu não sei o que significa, mas que Ele vai te abençoar materialmente, na vida material Ele vai. Quem participa da obra do Senhor é abençoado. Segunda coisa, na vida eterna, eu não sei o que é exato, mas tem um galardão tremendo lá. Gente que leva pessoas a Cristo serão recebidos sobre aplauso no céu. Sobre aplauso. Os anjos baterão asa. Deus entregará coroa de ouro. Terá autoridade. Assentará no trono. Cara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para nós. Por isso eu digo, receba Jesus. E ao receber Jesus, conta. Porque quem beber da água matará sua sede, resolve sua vida e resolverá a vida de muita gente. Vamos ficar de pé para a gente orar.
e terminarmos o culto com a palavra do Senhor. Eu quero fazer-lhe um precioso convite. Eu quero dar a você uma oportunidade. Quem não gosta de uma oportunidade? Eu adoro oportunidades. Que oportunidade! Belo Horizonte está tendo uma grande oportunidade agora aí nas eleições. Eu espero que aproveite. Se não aproveitar, não aproveitou. Mas eu espero, uma oportunidade que Deus está dando. Hoje Deus está dando uma oportunidade. Qual é a oportunidade? De que a história dessa mulher já reproduz em você agora. Ela já converte agora e já chega em casa abençoando. Que tal você voltar para casa hoje diferente? Que tal entrar uma outra pessoa em casa hoje à noite? Que tal você não deitar na cama a velha carcaça vazia, seca, não é, com sede? Que tal deitar hoje ali uma pessoa em paz? Que tal deitar e já sentir o Espírito mexendo aqui dentro? Que tal você hoje já dormir o sono de alguém justificado? Que tal hoje você já chegar em casa com um cheiro diferente, com um olhar diferente, com uma coisa diferente? Que tal? É oportunidade. Aquela mulher não precisou de minutos para dizer: eu quero. Jesus disse para ela: sou eu, o Salvador. Ela creu. Hoje Jesus está aqui dizendo: sou eu. Quem está falando não é o Paulo, não. Paulo é meu pastor, mas quem está falando sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho do Eterno que veio à terra, morreu na cruz. Eu sou o Messias. Foi prometido a todas as civilizações que um Salvador viria, sou eu. Minha cruz foi levantada, lá eu morri. Braços abertos para você, dizendo: vem a mim. Quem está cansado, seco, vazio, eu te salvarei. Mas não vai salvar para você ver a mesma vida. Você vai largar a sua vida velha. Você vai morrer para o pecado, nascer uma nova vida. Arrependimento. Não vai voltar para aquela vida. Essa carcaça velha você não quer. Esse pijama sujo, velho, chamado carne, joga fora. Você verá revestido do Espírito Santo. Uma nova vida. Mas eu também vou fazer de você uma testemunha minha. Você vai ser crente e vai dar testemunho de crente. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Está incluído o pacote inteiro. Você ganha e dá. Você é mudado e recebe mudança. Você é transformado e transforma. Você é abençoado por dentro e a bênção se expressa ao lado de você. Oportunidade. E a oportunidade é, como eu falei, hoje é dia de arrependimento. Eu sou um pecador, não consigo me salvar, mudar sozinho. Ele é o Messias. Aquela mulher sabia disso. É verdade. É verdade os pecados que eu tenho feito. Eu quero mudar. Eu garanto para você que ela é uma outra mulher. Arrumou o casamento dela, casou e não precisava mais jogar em cima do marido ou querer que o coitado fizesse ela feliz, porque ela é feliz. Ela é feliz. E agora, viver com alguém feliz é fácil. É fácil viver com você? Você acha que é fácil? Quem sabe a dificuldade não está em você mesmo, porque não é fácil viver com alguém que nunca está feliz. Jesus promete perdoar seus pecados. Jesus promete, não é te dar uma nova chance. Ele promete reconstruir você a ponto que todos dirão: não melhorou não, é outra pessoa. Mas você tem que dar uma coisa, é uma exigência dele, é arrependa-se. Arrependa-se, humilhe-se, diga: eu preciso. Ai de mim sem salvação. Eu confesso que preciso, eu estou desesperado, eu quero, eu preciso. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus. E se você quer orar, você ora agora. Fala com Deus o que você quiser falar. Você pode pedir perdão, entregar sua vida a Ele. É sua oração. É você e Deus. Se Ele está aqui, tome a posição agora. Ele está aqui. Tome a posição.
Ore ao Senhor. Peça salvação, suplique. A mulher pediu, ela disse: por favor, dá-me da água vida. Se você não pedir, Deus não te dará. Pede e você vai receber. E ela disse: eu preciso e peço a água viva. Peça, salva-me, Jesus. Entra na minha vida, Jesus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode. Você quer confiar hoje em Jesus? Essa música diz: você só pode confiar em Jesus para ser feliz. Só Ele pode fazer você feliz. Confiar significa entregar. Confiar significa entregar. Quando você se assenta numa cadeira, você diz: eu confio nessa cadeira, porque você se entregou à cadeira. Hoje Jesus está aqui assim, ó, e Ele está dizendo: se você quiser, tem que confiar em mim. Confiar é pular nos braços, é se entregar. Por isso eu chamo você que quer hoje confiar em Jesus, beber dessa água, tê-lo como seu. Sai do seu lugar e pule nele aqui na frente. Ele está aqui de braços abertos, e Ele convida você a vir aqui pular e se entregar para Ele. Venha tomar sua decisão, venha entregar sua vida a Ele, confiar em Jesus. Se você quer hoje tomar uma decisão entregando sua vida a Jesus, como ela está fazendo, como essa amiga está fazendo, venha, sai do seu lugar, confiar em Jesus. Senhor, eu tenho sede, dá-me desta água, dá-me desta água, dá-me desta água. E você vem aqui, entrega para valer. Minha pergunta é: você está lá na multidão, tem certeza que estará? Se não tem, vem, diga: eu quero ter certeza, eu preciso ter essa certeza que eu estou lá. E depois eu terei gente lá, eu colocarei gente lá depois, minha família, meus amigos, eu colocarei gente lá. Venha. Se você tem dúvida, não tem certeza, toma hoje como data 20 de outubro, dia do arrependimento. Dia do arrependimento, toma como dia do arrependimento e diga: no dia do arrependimento eu entreguei, confiei minha vida a Jesus. Várias pessoas estão aqui, graças a Deus. Nós vamos orar por você. Se você veio aqui, vem aqui mais para perto, por favor. Chega mais para cá um pouquinho, só um pouquinho mais para cá. Tem mais alguém que está vindo? Mais alguém está tomando essa decisão? Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus, reconhecê-lo e declará-lo Senhor e Salvador da sua vida? Venha aqui para frente. Vamos orar por você. Eu queria que você que está aqui na frente
que nos alegram tanto. Tenho certeza que você está tomando a decisão para valer. Sei que é verdade, sei que no seu coração é sério. Deus precisa ter certeza disso também, Ele está olhando. E eu queria que você, fechando seus olhos, dissesse para mim assim, e dissesse para Deus assim: diga: Senhor Jesus. Pronuncie com a boca, fale, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu tenho sede, eu quero a água viva, dá-me de beber desta água. Por isso eu bebo, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu sou um pecador e me arrependo do meu pecado. Jesus, tem misericórdia de mim, salva-me, transforma a minha vida, muda o meu coração. Eu quero nascer de novo. Por favor, Senhor, apaga todos os meus pecados, entra no meu coração e me purifica, Senhor. Me purifica, Senhor. Pai querido, eu oro agora por cada um que está aqui, pelas mulheres, pelos homens. Foi uma mulher que estava ali, era uma mulher estava com Jesus e ela estava desesperada. Olha para essas mulheres aqui, Pai, e concede a elas a salvação, o perdão, a vida nova. Concede a vida nova, Senhor. E a cada um aqui, Pai, homem ou mulher, Pai, eu peço, Pai, oh Deus, perdoa os pecados, escreve o nome deles no livro da vida, dá um novo nascimento, que hoje no arrependimento, na confissão, o arrependimento, no dia do arrependimento, que se arrependam de viver longe de Deus, que se arrependam da incredulidade, que se arrependam da desobediência, da impureza, do mundanismo, que se arrependam das farras, que se arrependam dos casamentos, que se arrependam das violências, que se arrependam dos erros, se arrependam, que venha um profundo arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Pai, que eles mudem porque decidiram mudar e porque Deus entrou no coração deles e o poder de Cristo está neles agora. Dá o Espírito Santo, dá poder, abençoa, Pai, e opera hoje o novo nascimento. Nós, Pai, levantamos nossas mãos sobre eles para abençoá-los, Pai, e pedimos que o Senhor os abençoe e que eles se arrependam e vivam vidas novas com Deus agora. Fé, pela fé é que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.